Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Euriale Voidela e esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que o nosso propósito é conectar pessoas, empresas e propósito das marcas, propósito das empresas e das pessoas com todo esse nicho de experiência do consumidor. Hoje, mais uma vez, eu agradeço aos 250 assessores de imprensa que estão já cadastrados na nossa base e também aos 12, agora indo para 13 colunistas dentro do Portal Customer. É uma produção de conteúdo muito intensa e hoje nós temos uma meta de trazer 4 artigos todos os dias inéditos para você, nosso leitor lá do Portal Customer. E está dentro do nosso propósito conectar as pessoas. E hoje o consumidor escolhe onde ele quer consumir o seu conteúdo, seja por texto, seja por voz ou seja por vídeo. E assim nasceu o podcast Comitê de Clientes para você, nosso leitor, nosso telespectador ou nosso ouvinte, consumir o conteúdo da maneira que você desejar, do modo que você desejar e quando você desejar. Afinal de contas, hoje o poder de decisão está na mão dos consumidores e é para vocês que nós produzimos esse conteúdo diário aqui com muito carinho. E agora, para falarmos um pouco mais sobre o nosso propósito, eu vou rodar uma vinheta bem rápido para falar sobre o nosso portal e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E falando um pouco mais sobre as novidades dessa terceira temporada, nós estamos com um parceiro muito importante que traz a tecnologia como um meio para você encantar mais consumidores, que é a Nexcore, soluções em Omnichannel. E nós vamos falar agora com um vídeo bem rapidinho que traz o propósito da Nexcore. O nome a gente já deu, Nexcore. Os adjetivos confiável, parceira e inovadora foram nossos clientes. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Mais do que desenvolver um software, nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel, capaz de transformar um simples contato em uma experiência incrível. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E voltando agora, pessoal, para este episódio que está fantástico. Mais uma vez temos um convidado, uma convidada muito especial que viajou para São Paulo especialmente para estar aqui conosco hoje, trazendo conteúdo de relevância com muito carinho nesse dia de gravação. E para apresentar essa convidada tão especial, eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua dedicação, a viagem de se deslocar até aqui para estar hoje conosco e te convido a se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua trajetória e falar como que você se tornou uma profissional de tanta relevância nesse segmento. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Então, me apresentando, meu nome é Luísa Dias, eu sou presidente da Global Sign Brasil, a Global Sign, que é uma autoridade certificadora de raiz nacional. Mas antes da Global Sign, eu sou uma Belo Horizontina que mudou para os Estados Unidos em 2009 e lá se casou, teve uma filha e nessa transição, buscando um retorno ao mercado de trabalho, nos Estados Unidos, onde, né, uma nova língua, uma diferença cultural muito grande nessa adaptação. E tive uma surpresa muito interessante ao encontrar essa vaga na Global Sign. A Global Sign buscava por um assistente de vendas que falasse português. Eu estava lá no norte do país, divisa com o Canadá, muito frio,
e encontrei essa possibilidade que não tinha absolutamente nada a ver com o meu background e me cadastrei, né? Mandei meu currículo para a vaga sem o menor conhecimento do que se tratava a empresa, né? Eu conto essa história já há algum tempo, porque, olhando para trás, até me dá muito orgulho dela, de enfrentar esse desafio enorme de entrar para uma empresa de segurança da informação sem nenhum background de TI. E aí, nessa trajetória enorme de assistente de vendas à cadeira de presidência, claro que a gente tem muitas histórias legais para contar desse caminho. Muito obrigada por estar aqui. Mais uma vez, parabéns por essa grande trajetória. É muito satisfatório quando a gente encontra uma mulher tão guerreira que consegue trazer todo esse conhecimento e toda essa trajetória, todo esse caminho e conseguir. E aí a gente traz como exemplo que todas as mulheres podem sim galgar as suas trajetórias e conquistar cargos executivos, cargos de C-levels e atingir os seus sonhos. Então, muito obrigada por estar aqui. E hoje, né, nós somos um podcast de experiência do cliente. Conta um pouco como que você, numa presidência de uma empresa, valoriza a experiência do consumidor, como que é o olhar sobre o cliente? Bem, eu acho que o olhar tem que estar somente sobre o cliente, né? Ele vai nos direcionar qualquer outro departamento dentro da empresa. Então, a Global Sign já trabalhava no Brasil à distância, a gente trabalhava do escritório dos Estados Unidos. Somos um grupo japonês, mas que há 12, 13 anos atrás identificou que não basta você oferecer um produto de qualidade se você quer ter uma influência mundial. A gente tem diversas culturas, diversas formas de se comunicar e também de fazer negócio. Então, há 12, 13 anos atrás, quando o escritório dos Estados Unidos foi responsável por atender o Brasil, ficou muito claro ali que a gente precisava de uma equipe direcionada. E não só que falasse português, mas que conversasse, que fosse brasileiro de fato. E isso se estendeu para todas as regiões onde atendemos, né? Hoje a Global Sign tem 13 escritórios espalhados pelo mundo e todos eles com equipes direcionadas para os determinados territórios. Nessa ideia de visualizar e de se aproximar ainda mais do cliente depois desses 12 anos trabalhando através de parceiros, algumas vezes no atendimento direto, a gente entendeu que uma função muito importante da empresa é disseminar esse conhecimento. Eu preciso garantir que a expectativa do meu cliente sobre o meu produto seja a expectativa correta. Que ele realmente me busque quando ele precisa de algo que eu possa oferecer. E que eu saiba qual é essa expectativa desse cliente. Então, essa proximidade de oferecer um produto que é mundialmente reconhecido, mas com as adaptações necessárias para aquele mercado, viu-se necessário ali a gente abrir o escritório no Brasil e ficar mais próximo, com a intenção de entregar um produto de qualidade, mas também de aproveitar essa porta para disseminar o conteúdo de segurança da informação. Que é um tema fundamental hoje, afinal de contas, o mundo está no digital. Como que a gente assegura as informações hoje dos consumidores, né? Esse é o grande desafio das empresas, né? E a gente está num momento muito turbulento. A gente está num momento onde o número de cyberataques crescendo absurdo. Todos os dias. Todos os dias a gente vê casos em todos os setores, né? A gente, há pouco tempo atrás, tinha uma crença, e eu digo a gente, as empresas, principalmente brasileiras, a gente tinha uma crença que as pequenas empresas não precisavam se preocupar com isso, porque elas não eram foco de um ataque. E a gente vê no jornal, uma grande empresa sofreu e perdeu $1 bilhão de dólares num cyberataque. E eu escutei diversas vezes de pequenas empresas, mas eu não preciso me preocupar com isso, aqui minha empresa não vale $1 milhão, não vale $1 bilhão, não vou passar por isso. A grande diferença disso é que se isso acontecer com uma grande empresa, ela se recupera e com a sua você vai quebrar. Você quebra. E acontece, né? Porque hoje o sequestro de dados
de pequenas empresas está se tornando cada vez mais comum. E os dados dos consumidores são vazados, a gente nem sabe onde vão parar os nossos dados, né? Exato. E o pequeno empresário, ele fecha. Ele tem um risco de fechar. E como que vocês tratam esses PMEs para criar e quebrar essas barreiras, né? Então, vocês têm hoje a criação desse conteúdo, a criação dessa quase que evangelização do mercado para quebrar essas pedras, esses desafios. Como que vocês fazem tudo isso e trata desse PME no Brasil? Em todo o nosso portfólio é voltado para isso, né? Então, estamos num momento, como eu estava falando, né, que ele é muito propício. A gente tem o número de cyberataques crescendo absurdamente, a gente tem a LGPD, GDPR ao longo do mundo. Então, assim, nós estamos num momento onde as empresas estão se unindo para divulgar isso, até mesmo como um diferencial entre elas. Mas o importante é que a gente consiga educar o nosso consumidor para que ele exija das empresas essa responsabilidade. E aí sim, de fato, as empresas vão entender que esse custo Não é um investimento. É um investimento. Exatamente. Então, temos webinars, o portal da Global Sign também está cheio de conteúdo. Portal Customer agora, com colunista, com conteúdo, com uma coluna para tratar este assunto. Exatamente. Então, assim, essa disponibilização desse conteúdo, espaços como esse, a união de empresas que fornecem esse produto com jornalistas, com portais que estão dispostos a disseminar esse conteúdo, isso é de extrema importância, essa união, para que a gente consiga educar e que os usuários entendam a importância e façam eles mesmos a seleção de onde é que eles vão transitar, né? Exato. E é um ponto que eu converso muito com os clientes meus da consultoria, com as empresas que nos procuram. Euri, realmente vale a pena investir? Eu preciso realmente disso? E aí eu trago as seguintes reflexões para essas empresas. A partir do momento que você tem um cliente, você precisa cuidar deste um cliente. Porque esse um amanhã é 2, é 3, é 10, é 100, é 1000, é 1 milhão. Então, desde o primeiro momento que eu tenho um dado desse consumidor, como que eu vou cuidar desse dado? E existem soluções mais simplórias, soluções mais robustas, de acordo com o nicho, mas você precisa cuidar deste dado hoje do consumidor. E é uma frase que eu uso e falei assim, quem ama o consumidor cuida do dado do consumidor. É verdade. Então, eu preciso cuidar para que esse consumidor amanhã não quebre uma confiança. E a confiança, ela é muito latente numa marca, ela é muito frágil. Sim. Então, e é o que você tem de mais valioso. E é o que você tem de mais valioso. Eu falo, gente, o que nós temos de mais valioso na marca é a reputação dessa marca. É o valor da marca e é o quanto que esse consumidor confia nessa sua marca. E é o ponto que você leva anos, décadas para construir esta confiança, que ela pode ser quebrada em segundos. Exato. Como que você trata isso perante os investimentos da sua empresa? Você reserva um target da sua empresa para você cuidar dessas informações? Você evangeliza a sua equipe para cuidar de fato desses dados perante a LGPD? Como que os dados circulam dentro da sua empresa? Como que você se autodefende? Hoje a gente tem hackers sendo contratados para defender as empresas e identificarem as próprias lacunas. Sim. Então, nós temos hoje os hackers do bem, que nós chamamos hackers do bem, que trabalham para blindar estas empresas. Então, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né? E quais as soluções que você enxerga que são mais aderentes ao mercado? Quais que vocês mais recomendam? E como que vocês quebram essas barreiras de investimento quando vem uma empresa falando assim, mas realmente eu tenho que investir nisso? É um desafio do setor comercial nessa busca, né? Eu entender, ficar claro para o seu usuário o custo-benefício. E aí, eu estou chamando de usuário empresas que estão atrás das soluções de tecnologia, né? Você deixando claro o risco é a questão do seguro. Seguro do seu carro, né? A gente avalia, né, em vários lugares do mundo,
esse conhecimento de o custo do meu carro não é obrigatório no sentido da lei, mas ele é obrigatório porque o benefício de valor de um seguro e o valor do meu carro, isso me cobre. Não só o valor do meu carro, mas o que eu posso causar a terceiros. O que aquilo pode me causar no futuro, ele é muito consolidado. Sim, e o inverso, se eu ficar sem o bem, se eu ficar sem o carro. Exato. Então, é um contexto que já está consolidado na cabeça do indivíduo, do consumidor, que eu acho que está faltando aqui para a gente no Brasil, esse entendimento. O que é, de fato, que vai acontecer com a empresa quando eu quando eu não tenho essa precaução, quando eu não mitigo o meu risco. Porque eu ainda vejo pequenas empresas, como a gente mencionou, que acham que não são foco. O meu tamanho não é o foco disso e não existe isso. Então, que é o conhecimento que liberta, né? Eu preciso entender de como esses ataques funcionam. Claro que a gente tem ataque direcionado a alvos e a empresas específicas, mas a grande maioria não é. Eles correm para coletar o maior número de dados possíveis, porque isso tem um valor muito grande. Então, você vai ser alvo, né? A pergunta não é se você vai ser, é quando. Qualquer um que se conecta na internet. Então, esse conhecimento e o dano que aquilo pode causar. Eu acho que uma área muito interessante para convencer uma pessoa, um gestor de uma empresa, a olhar com muito cuidado para os dados que ele coleta dos seus próprios clientes, é que essa é uma consultoria gratuita que você tem. A gente investe em pesquisa de mercado, você investe para entender o que é que o consumidor deseja, como você está posicionada perante os seus concorrentes, como a sua empresa é vista no mercado. E essa consultoria você tem gratuita se você analisa esse retorno que o seu cliente te dá. E aí, com isso, você vai se convencer a cuidar mais desse dado e desse usuário dentro da sua organização. Exato. E acompanhar todo esse mercado, todo esse movimento, né? Como nós dissemos, hoje os ataques, eles não necessariamente são direcionados. Lógico que a gente acompanhou diversas marcas grandes e lojas que ficaram fora do ar dias e dias e perderam seus dados. E os dados vazaram dos consumidores, e aí a gente não sabe aonde esses dados foram parar, e é importante que esses consumidores se protejam também do outro lado, né? Claro. Mas que as empresas, de fato, tomem consciência de cuidar da propriedade intelectual, de cuidar dos dados desses consumidores, de investir, de fato, em proteção, porque, de novo, isso traz uma segurança para o consumidor, de que ele pode comprar, de que ele pode usar os serviços daquela empresa, que de fato os dados dele vão estar protegidos, Sim. vão estar seguros, porque não só ali a ruptura da empresa, da marca, mas se vazar um cartão de crédito, um consumidor, ele pode ter uma dor de cabeça muito grande. E hoje tem como rastrear a origem da onde aconteceu esse bloqueio, essa clonagem do cartão, e aí ele, foi ali naquela compra daquela marca. Então, já tem uma ruptura muito drástica. Então, é muito importante que esse consumidor tenha confiança de novo na marca. Com certeza. E para isso, ela precisa cuidar, e isso converge muito com a experiência do consumidor. A gente fala que a experiência do consumidor são todas as interações que o consumidor tem, direta ou indiretamente com a marca. E quando ele tem uma relação com a marca, ele coloca os dados lá, ele faz um cadastro, ele faz uma compra, ele coloca os dados bancários para fazer o débito na conta dele, ou ele coloca o cartão de crédito no Compre por um clique. Ele colocou o nome, o cartão de crédito, comprou, mas está ali o cartão de crédito, o número de segurança dele. Claro. Então, ele confiou naquela marca em levar os dados dele. E aí acontece uma invasão, acontece um bloqueio, e ele nem sabe onde foi parar os dados dele hoje.
Muitas vezes não sabe nem que vazou. Não sabe nem que vazou, que é pior, porque a gente tem dois problemas com a marca. A marca não teve transparência de comunicar, apesar de estar embasado nas bases legais Sim. da marca comunicar aquele consumidor que o dado dele foi vazado, mas a gente sabe que entre a prática, a teoria, a lei, existe um caminho que não funciona muito bem ainda, Sim. que é uma lacuna que nós temos, mas esse consumidor fica desprotegido. Fica. E a empresa também. E a empresa também. Porque se ela não cuida desse canal de entrada, ela também vaza a sua própria estratégia, segredos de mercado. Então, vazando um segredo, um pré-lançamento de um produto. Eu já tenho um problema muito sério. A patente de um medicamento novo. A gente tem série, tem casos né? disso, tem. Recentemente tivemos um, inclusive. Então, esses são argumentos que a gente está pegando aí todo dia. Uma série deles para essas conversas, né? E aí, voltando na questão do conhecimento, que é a ideia da Global Sign, tentar também se posicionar como que entrega esse conhecimento para que você decida o seu melhor caminho, né? Você precisa entender quais são as áreas. É muito difícil para uma pequena empresa, quando você joga o título, eu preciso estar adaptado com a LGPD. O que de fato isso significa? Além de toda a parte burocrática que eu sigo, no sentido das políticas, das transparências, mas e na parte tecnológica? O que é que eu preciso fazer? O que está ao meu alcance? Quais são as soluções que existem para isso? Se eu tenho um budget limitado, eu começo por onde? Então, o entendimento de que a maior parte desses estudos, né, por exemplo, esse vazamento de dado, todos os estudos hoje indicam que por volta de 80% dos vazamentos de dado, eles se iniciam no e-mail. Ou porque você caiu num phishing, ou porque você caiu num spoofing, onde você acreditou que era de uma pessoa e era de outra. Então, e as pessoas têm recursos para isso. A gente, inclusive, na Global Sign tem um certificado de e-mail onde você consegue colocar o seu crachá, você consegue colocar a sua identidade naquele e-mail e educar o seu usuário que você está se comunicando com ele. Igual hoje já é mais comum, já é mais familiar para o nosso consumidor, que ele entra num site e ele procura pelo cadeado, ele sabe do SSL, né? A gente já tem um número, isso já cresceu o conhecimento de que eu estou conversando com uma empresa através de criptografia, utilizando a criptografia, quando eu entro no site e eu visualizo um cadeado, eu preciso que as pessoas saibam que isso também existe através dos e-mails, que eu também consigo exigir a identidade, o crachá. Se alguém te aborda na rua pedindo para que você entregue uma documentação sua, a sua reação é: se identifique. Você tem o crachá da empresa? Qual é a autoridade que você tem para me pedir esse documento? E a gente não tem esse costume de fazer isso no mundo digital. Nós estamos iniciando essa jornada, começando a entender, né? Os navegadores, há pouco tempo, se a gente pensar na história da internet, há pouco tempo começaram a exigir que os domínios utilizassem de fato um SSL, porque senão aparece uma mensagem para o consumidor na hora: opa, site não entre aqui. Ou então você tem certeza que você está entrando aqui, essa rua, ela é perigosa. Ela pode não ser segura, você confia? Então, a gente precisa começar essa identificação, essa disseminação desse conhecimento dos outros também. Eu vou baixar um joguinho no meu celular que é gratuito, mas eu tenho ideia quem produziu aquele código. Se aquele código carrega algo que vai abrir portas dentro do meu celular, que a gente não lê as regrinhas de fazer o download, você faz. Exatamente. E quantas permissões nós damos ali quando instala aquele aplicativo, né? Essa permissão, você pode estar entregando sua alma nessa permissão. Exatamente. Então, assim, eu acho que é algo muito interessante para as empresas, que elas consigam entender de fato de onde esses ataques vêm, quais são as portas mais comuns. Ninguém vai ser capaz de cobrir todas as lacunas existentes. A gente não tem como impedir que um ataque cibernético aconteça. Tem como mitigar
bastante esses riscos. E aí eu entendendo quais são os meus maiores riscos, eu começo por eles. Exato. Então eu começo protegendo meu e-mail, eu começo garantindo que o meu site possua um certificado, eu começo garantindo que em todos os locais onde eu estou presente, a pessoa, o meu consumidor, ele consiga reconhecer que está falando comigo. Porque se eu valorizo a minha reputação, eu quero que a minha marca seja reconhecida, eu preciso me atentar a disponibilizar a minha identidade na internet. Perfeito. E aí nós trazemos uma questão hoje, né, de novo, que é o reputacional e a confiança de marca. E hoje são os maiores bens e uma empresa pode fechar e isso traz uma ruptura de comportamento de consumidor muito ruim. Sim. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter viajado especialmente para estar aqui hoje conosco. E te convido às considerações finais, a falar uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo e, mais uma vez, conscientizar a importância das empresas se protegerem, proteger os dados dos seus consumidores e proteger o seu próprio capital intelectual também. Perfeito. Bem, eu acho que a mensagem principal é essa de eduque-se para que você escolha o melhor caminho, para que você saiba onde você está andando, né? Existem diversas soluções no mercado para você ser capaz de analisar não só a melhor solução, mas o melhor fornecedor da sua solução, que essa balança não vai estar exclusiva no preço. Da mesma forma que eu preciso garantir que o meu cliente tenha a minha reputação, eu também vou me associar com empresas onde eu garanto que num momento de crise ela vai conseguir me atender. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela trajetória de vida, pela trajetória profissional encantadora e um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Pessoalmente, né, saindo aí do mundo virtual. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E para voltarmos aqui e trazer o nosso convidado, nossa convidada especial do dia, nós temos uma novidade que ela veio de outro estado, especialmente para o nosso podcast. Olha quanto carinho, quanto o nosso portal está sendo relevante e eu agradeço imensamente vocês terem vindo, viajado, se deslocado. Estamos aqui próximo ao aeroporto, no estúdio, mas mesmo assim a gente sabe que viajar hoje é uma experiência diferente. Estamos acostumados no mundo digital, então muito obrigado pelo seu tempo estar aqui. E para que o nosso consumidor, nosso leitor, ouvinte, te conheça, te convida a se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade. Meu nome é Cláudia Vilela, eu tenho 3 filhas, eu sou mineira, eu tenho formação jurídica, trabalhei em escritórios e multinacionais e nacionais de grande porte, sempre no jurídico, e hoje eu estou à frente do jurídico da Global Sign, que é uma empresa que chegou no Brasil no ano passado, uma das 5 autoridades certificadoras mundiais e super feliz e alinhada com o propósito da empresa, em linha com o que você colocou a respeito do portal. Muito obrigada, Cláudia, mais uma vez. E para entrarmos no nosso tema e contextualizarmos aqui todos os nossos ouvintes, afinal de contas, o que é a LGPD hoje? A Lei Geral de Proteção de Dados foi um marco super importante para os brasileiros de maneira geral, porque a gente não tinha uma cultura, né, de cautela em relação aos nossos dados, e a gente ainda não tem. Nós estamos num processo importante de transição e acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma participação essencial neste momento de transição. Ela veio num caráter até pedagógico para nos ensinar a ter atenção em relação a essa disponibilização dos nossos dados. Ela está em vigor desde 2020, o ano anterior nós tivemos entrou em vigor também as sanções, mas ela é uma lei resumidamente focada no titular dos dados. Ela pretende retornar aos titulares a propriedade em relação ao que é feito com os dados, em quais limites temporais, de propósitos, finalidades. Ela visa dar transparência
ao tratamento de dados por todos os agentes que coletam os dados. Ela, de maneira geral, ela faz algumas classificações, né, para orientar os agentes de tratamento, mas ela é extremamente focada no titular de dados. Bacana. E hoje, né, nós somos um podcast que trata de experiência do consumidor. E o consumidor é um titular do dado, ele é o dono do seu dado. E como que a LGPD conversa com a experiência do cliente? O porquê que elas andam juntas hoje? Eu acho que é importante, de repente, a gente esclarecer o que é considerado dado pessoal para a Lei Geral de Proteção de Dados. O dado pessoal, ele é tudo aquilo que me identifica ou me torna identificável. Então, eu estou falando de um nome, eu estou falando de um CPF, eu estou falando de um e-mail, mas também posso estar falando de uma placa de carro, se naquele momento, dentro de um contexto, esse dado me torna identificável. E qual é o propósito? E principalmente focado no que você trouxe a respeito do propósito do canal de comunicação com o cliente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa moralizar esse tratamento. Ela traz uma oportunidade de que o titular se conscientize da importância e dos impactos dos tratamentos que podem ser feitos. A gente tem, historicamente, alguns momentos importantes em que a gente pôde observar efeitos desastrosos em relação a coletas e utilizações não autorizadas massivas de dados religiosos, de dados políticos, e isso é muito perigoso e a gente nunca se atentou para isso. Então, a lei moraliza isso, dá transparência a isso e permite com que o próprio consumidor determine qual é o rumo que ele quer que seja dado ao dado pessoal dele. Nesse processo de evangelização um pouco, né? Você comentou, a lei ela veio numa primeira instância para evangelizar o mercado, evangelizar o titular, o proprietário deste dado. Como você visualiza a maturidade do mercado, tanto do lado das empresas, quanto do lado dos consumidores, sobre a lei hoje? Apesar dela já estar em vigor, de já termos várias sanções e sanções altas, punitivas, com multas, mas existe ainda um leque de maturidade do mercado? Eu acredito que essa maturidade não seja uniforme dentre as empresas brasileiras. A gente percebe que tanto as grandes empresas, quanto empresas que são mais vinculadas à saúde, que lidam, né, com dados sensíveis, elas estão um pouco mais avançadas em relação ao tratamento dos dados e à própria adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. De maneira geral, eu acho interessante, porque eu pesquisei recentemente, e a gente tem 35% dos titulares de dados que não se sentem conhecedores de quais os direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe a eles. E é super importante porque tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quanto as empresas, como mais responsáveis, como a própria Global Sign, têm divulgado e têm trabalhado muito a necessidade de essa conscientização, dessa segurança da informação. Mas a sociedade é uma parte super importante nesse amadurecimento. Se a sociedade não se apropriar desse papel de construção, as empresas acabam deixando para atender só quando o cliente demanda, né? Se a gente falar, por exemplo, nas PMEs, a gente tem 15% das PMEs brasileiras já que se sentem minimamente adequadas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. De maneira geral, nós temos 37% das empresas que se sentem de alguma maneira adequada. Então, a gente vê que o percentual ainda está muito tímido. No setor público, porque a lei também se aplica ao setor público, nós temos 22% somente do setor já ajustado à nova lei. E por outro lado, fazendo um contraponto, nós temos, por exemplo, um dado super importante que foi disponibilizado num congresso recente sobre direito digital, que só no estado de São Paulo nós tivemos 285% de aumento dos crimes cibernéticos. Então, o avanço, a maturidade tem sido um pouco tímida em relação ao avanço dos ataques e do interesse na quebra dessa segurança da informação.
E do lado do consumidor, nós temos ele como um ponto também de cobrança para essas empresas. E aquele proprietário do dado, aquele consumidor que consumiu numa determinada marca e sabe que a marca foi invadida, sabe que a marca teve uma ruptura, quais são os mecanismos de defesa para ele? Quais são os passos que ele tem que seguir? Ou será que meus dados foram vazados? Quais são os passos, quais são os direitos desse consumidor hoje? É super importante essa sua pergunta e esse espaço para essa discussão. Os consumidores precisam se conscientizar na linha do consumo consciente e de propósito. Os consumidores precisam se conscientizar dos seus próprios direitos. Eles têm uma gama de direitos que são disponibilizados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eles podem solicitar o apagamento, eles podem solicitar portabilidade, correções, até mesmo o acesso sobre quais dados a empresa trata, o agente trata, né, porque não se aplica só à empresa. E é lógico que as empresas se adaptam na medida em que os consumidores cobram isso. Então, diante, por exemplo, de um vazamento de dados, né, a lei geral já impõe às empresas que o titular seja informado a respeito daquele vazamento. Então, numa situação infeliz, óbvio, de vazamento de dados, qual a primeira recomendação? É que o titular se oriente sobre quais dados foram vazados. Porque as medidas preventivas que ele vai precisar tomar depende de quais dados vazaram. Se eu estou falando de um dado financeiro, é super importante que esse titular acompanhe, por exemplo, as movimentações financeiras, verifique, né, na instituição onde ele detém conta se houve algum tipo de acesso que fugiu ao perfil dele e as empresas contribuem com essas informações, mas o titular ele precisa assumir uma posição extremamente ativa diante disso e claro que a lei geral exige também que as empresas prestem informações claras e concisas aos titulares que foram danificados com esse vazamento, né? Caso isso não seja feito, o titular também tem a oportunidade de se recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Perfeito. E também a órgãos de tratamento de relações de consumo de maneira geral, que eles também estão aptos a orientar o titular a respeito das medidas preventivas que ele pode tomar. Exato. E no momento que eu tenho essa certeza, né, de aquela marca que eu consumi, ela teve o meu dado vazado, em que eu tive ali uma invasão, em que eu tive um cartão com uma movimentação não reconhecida, como que essa empresa se responsabiliza? Esse consumidor, ele faz um boletim de ocorrência, como que ele responsabiliza para ele tratar o dano ocorrido? Perfeito. Ele verificando que foi objeto de vazamento de dados, ele entra em contato com um agente que sofreu o vazamento e que disponibilizou de maneira desautorizada o dado dele, e o agente deve prestar as informações sobre quais dados foram vazados, qual a data do vazamento, porque isso também pode ser muito importante nas medidas que ele deve tomar, mas sim, em havendo a fraude em relação aos dados dele, deve-se registrar o boletim de ocorrência. Isso ajuda, inclusive, no monitoramento do aumento dessas fraudes, e esse dado é super importante para que o setor público volte ações para tratar esse tema. Muito importante, então, pessoal. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, consumidor, tendo qualquer incidência, é muito importante que você busque os seus direitos e que você confie os seus dados realmente em empresas que estejam protegidas, em empresas que realmente cuidem dos dados para fortalecer essa reputação e você ter os seus dados assegurados. Muito obrigado, são informações riquíssimas que você traz aqui conosco. E para as empresas hoje que visualizam isso, a gente fala muito de custo versus investimento, tratar hoje a segurança do dado do consumidor, tratar cuidar de ações anti-cyberataques, cuidar de proteção de servidores. Algumas empresas ainda visualizam isso como um custo e não como um investimento. E como você, na área jurídica, recomenda, né, a matriz de risco para essas empresas mudarem um pouco esse mindset, mudarem um pouco esse olhar? Olha, é super importante esse viés. Primeiro, agora não é mais uma opção,
né? Nós temos uma legislação que nos impõe isso e não existe mais aquela dúvida que no início pautava sobre se a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar. Ela já pegou. Ela já pegou e ela tem um forte impacto em todo o mercado. Então, é super importante que as empresas, de maneira geral, se conscientizem disso. E nós já temos vários estudos que demonstram que isso significa, inclusive, um viés competitivo. Porque o consumidor hoje está muito seleto. E ele considera o respeito ao tratamento de dados, que nada mais é do que o respeito ao próprio consumidor, em relação a se ele vai continuar consumindo daquele consumidor ou não, né? É super importante também que as empresas se preocupem um pouco com a democratização desse conhecimento e eduquem também os seus consumidores a partir de ações internas e eduquem seus empregados, né? É super importante que as empresas treinem seus empregados. A educação interna sobre a lei é fundamental também. Sim, a gente tem diversas ferramentas e soluções tecnológicas que auxiliam muito nessa barreira que ajuda a mitigar o risco do cyberataque. Mas elas são operadas por pessoas, então as pessoas precisam vir em primeiro lugar e a empresa precisa treinar essas pessoas, tratar essa falha que grande parte das empresas tem, para que o consumidor se sinta respeitado. Isso hoje não é exatamente uma opção, então eu prefiro encarar como uma escolha de propósito mesmo, porque acho que está muito linkado com o consumidor do futuro, essa nova geração que vem aí. O consumidor, de fato, no centro da companhia, em todas as suas decisões estratégicas, seja no call center, seja numa proteção de dados, seja na área de estrutural, seja na área de infraestrutura, né, seja física, ecológica, ou seja, o consumidor ele precisa estar, de fato, no centro. E tem normativas para isso, né? A lei veio para ficar, ela já pegou. E o consumidor denuncia. A gente viu uma grande rede agora da área da saúde que, por pedir o CPF no balcão, né, do estabelecimento, sofreu uma sanção muito grave. Então, ali o consumidor, de fato, ele está com poder de decisão e isso gerou através de denúncia dos próprios consumidores. Esse ponto do poder de decisão eu acho tão importante também que seja trabalhado, porque o controle massivo dos dados, ele acaba gerando uma perda do meu poder de escolha. Hoje, quando eu falo numa geladeira, eu começo a receber anúncios de geladeira. Se eu busco por anúncios de geladeira, eu começo a perceber que, às vezes, o custo para mim não está sendo o mesmo custo para um outro consumidor. Então, a igualdade, ela se perde quando eu não tenho a privacidade preservada. Exato. E aí, personalizar tudo isso e cuidar desse consumidor é fundamental. Muito obrigada pela sua contribuição, por ajudar mais uma vez a evangelizar. Nós temos uma coluna dentro do portal que fala de LGPD, porque somos um portal de experiência do consumidor e cuidar do dado do consumidor faz parte desse ecossistema do cuidado do consumidor. Então, a gente considerou muito importante começar a trazer esse enfoque a esta situação, porque é determinante para o sucesso de uma marca, para uma confiança de reputacional, para uma confiança de marca de fato. Muito obrigada e te convido aí às considerações finais aqui para o nosso rumo ao término do episódio. Eu que gostaria de agradecer, super importante essa iniciativa do portal. Eu gostaria de convidar os titulares a conhecerem os seus direitos. Existem várias cartilhas orientativas na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que são extremamente orientativas e servem para que o consumidor saiba o que deve fazer e quando deve fazer. E ele é super responsável pela construção dessa maturidade. É importante que a gente pense como é que a gente quer o mundo amanhã. E a gente se posicione como parte importante da construção desse mundo. Como é que a gente quer que exista, de fato, uma liberdade no meu momento de escolha? Então, para isso, eu preciso ter a privacidade preservada. Muito importante. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um episódio da terceira temporada do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento, experiência e atendimento ao cliente. E nós estamos aqui hoje gravando esta temporada
como editora-chefe do portal, como especialista e trazendo para você conteúdos. Mais uma vez, nos siga nas nossas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também assine as nossas news para você continuar a se manter informado e trazer aí conteúdos também relevantes que levamos todos os dias para você, nosso ouvinte, ou para você que está nos assistindo ou nos ouvindo em nossos canais. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.